Olá! Boas-vindas a mais uma análise aqui em nome da Ford College. Bom, a gente está agora bem no meio da fase prática do módulo Capstone, sabe? Construindo e, claro, implementando o nosso programa na Solana. Logo após aquele passo super crítico que foi a lição sobre o design de esquemas de dados BORSCH, finalmente chegou a hora da verdade, a hora de colocar a mão na massa. Vamos mergulhar direto no assunto, porque hoje o objetivo é entender exatamente como a gente implementa o BORSCH dentro do programa, criando aquela base de código real que vai tirar a teoria do papel e dar vida ao projeto. O nosso cronograma de construção de hoje está bem direto ao ponto. Vamos passar por introdução ao BORSCH, depois vamos de esquemas para Rust, lendo e escrevendo contas, manipuladores de instrução, testes de ida e volta e a gente fecha com os próximos passos na Ford. Beleza? Vamos dar o pontapé inicial com a seção 1. Introdução ao BORSCH. E isso já nos leva direto a estes dois conceitos absolutos. Olha só, a beleza de tudo isso aqui está justamente na simplicidade. Basicamente, estamos falando das ferramentas essenciais de codificação e decodificação, nada mais. Para que o nosso programa consiga conversar com a rede da Solana com, digamos, total confiança durante a execução, a gente é obrigado a converter os dados da conta e as cargas de instrução de ir e para bytes. E detalhe, sem a menor margem de erro. Tem que ser perfeito. Avançando um pouquinho, chegamos na seção 2, de esquemas para Rust. E aqui a gente vê a ponte exata entre as duas etapas do processo. Sabe aquela planta baixa conceitual, super flexível que a gente desenhou lá na lição teórica? Pois é, agora a gente sai disso e vai para o que realmente precisa ser construído. Estruturas em Rust que são totalmente concretas e, muito importante, de comprimento fixo. O código pessoal não aceita ambiguidades. Zero. Cada tipo de dado precisa ser cravado ali com uma precisão simplesmente milimétrica. E isso nos leva à seção 3, lendo e escrevendo contas. Aqui entra a mecânica pesada. O ponto crucial aqui é que precisamos seguir uma receitinha de bolo bem estrita para não quebrar o programa. Primeiro passo, a gente tenta acessar o buffer da conta de forma segura. Segundo, decodifica os bytes usando o método apropriado. E terceiro, olha, isso é importantíssimo. Caso alguma coisa dê errado no meio do caminho, é fundamental mapear essa falha para um erro de programa bem definido. Deixar que role um pânico silencioso no sistema, sem chance. Isso é totalmente inaceitável quando estamos lidando com um ambiente robusto de blockchain. Agora, olha essa regra de ouro. Em poucas palavras, ela diz tudo. Tentar gravar dados fora dos limites do buffer de uma conta é literalmente a mesma coisa que você tentar forçar a passagem de um sofá modular gigante por aquela porta minúscula de um apartamento. Simplesmente não vai rolar. O espaço não existe, você vai estragar a parede, quebrar o sofá e causar um desastre enorme. Então, o respeito aos limites do buffer é absoluto. Fica a dica. Então, para garantir que o nosso sofá vai caber direitinho na sala, a gente usa um fluxo esquemático bem rígido nas nossas funções auxiliares. A sequência certa para uma serialização totalmente segura envolve, primeiro, transformar a estrutura num vetor. Um segundo passo que, gente, jamais pode ser ignorado é verificar o tamanho para ter certeza absoluta de que tem espaço suficiente na conta. E aí sim, somente depois de atestar que o tamanho está seguro, a gente copia os bytes de volta para o buffer da conta. Indo em frente, seção 4. Manipuladores de instrução. Como isso tudo se conecta ao programa? É exatamente aqui que a mágica acontece. Analisar os bytes de instrução que chegam e transformá-los naquele formato enum do BORSCH funciona na prática como uma espécie de grande painel de interruptores, sabe? Uma centrão de controle. É essa interpretação inicial que bate o olho, detecta qual é o comando exato e, na hora, aciona a lógica correta do manipulador. O resultado? O estado do programa é atualizado de um jeito impecável, sem confusão nenhuma. Chegamos à seção 5, testes de ida e volta. A nossa fase de validação constante. Não dá para confiar só no eu acho, né? Existem marcos inegociáveis nesse projeto. A nossa validação tem que provar 3 coisas cruciais para garantir que a integração com o BORSCH está de pé. 1. A compilação precisa rodar lisa, sem reclamar de absolutamente nada. 2. A viagem de ida e volta, ou seja, se a gente serializar e depois desserializar o dado, o resultado tem que ser idêntico ao valor original. E 3, claro, o manipulador tem que provar que é bom de serviço, gravando o estado final do jeito certo. Para fazer essa viagem de ida e volta na prática dos testes de unidade, a gente segue um procedimento real. Funciona assim. A gente serializa a estrutura para um formato hexadecimal. Aí dá aquela checada com uma rápida inspeção visual mesmo. Depois desserializa de novo e afirma a igualdade. E por que isso é tão genial?
porque captura aquelas falhas sorrateiras bem cedo, tipo preenchimentos indesejados de bytes na estrutura, o famoso padding, ou até aqueles erros de fim de arquivo que chegariam de surpresa e quebrariam tudo lá no futuro. E por fim, a nossa última parada, seção 6, próximos passos na Ford. Resumindo a ópera, para que todo esse processo seja previsível e fácil de testar, a nossa engenharia tem que se apoiar em 3 pilares fundamentais. Primeiro, a ordem dos campos deve ser sempre explícita e fixa. Segundo, usar contas isoladas para lidar com aquelas estruturas que têm tendência a crescer. Isso evita aquele erro horrível de faltar espaço do nada. E terceiro, sempre, mas sempre mesmo, mapear os erros de forma muito clara. A gente precisa rejeitar com todas as forças qualquer possibilidade de falhas catastróficas e misteriosas no nosso código. Mas isso tudo nos deixa com a pulga atrás da orelha. Quando o sistema for encarar um mundo real, lá em produção, como ele vai se defender de fluxos de bytes que chegam completamente corrompidos e mal formados? Essa é uma pergunta instigante, e é exatamente ela que pavimenta o caminho para a nossa próxima lição detalhada sobre testes de estresse e depuração. Olha, dominar essa resiliência é absolutamente essencial para quem quer operar no mais alto nível da blockchain. E para continuar aprendendo essas práticas e expandir cada vez mais o seu conhecimento sobre o Web3, não deixe de acessar Forge.college. A construção do conhecimento não para por aqui e o próximo nível já está lá te esperando na plataforma. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação em nome da Forge College. Um grande abraço e até a próxima.